Olá pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Advogando com Rafa. O meu nome é Rafaela Costa, eu sou advogada e estou sempre aqui para trazer conteúdo jurídico para você, desmistificando alguns termos usados aqui no meio e explicando de forma bem detalhada e em uma linguagem bem simples sobre os seus direitos. A Copa do Mundo 2022 já começou, os Jogos do Brasil já estão acontecendo, sendo que todos os jogos da fase classificatória em dias de expediente normal de muitos trabalhadores do nosso país. Nesse contexto vem os questionamentos. Será que os empregados têm direito de não trabalhar nesses dias em que o Brasil está jogando? É obrigatória a concessão de folga aos trabalhadores durante os jogos da seleção brasileira? Ou eles devem compensar esta folga, uma vez concedida, em um momento posterior? Como é que fica a vida do trabalhador durante esse período? Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre como pode ficar o dia de trabalho do empregado durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo e quais são os seus direitos. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, aproveita, já se inscreve aqui no canal, basta clicar no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificação que está logo aqui abaixo e dá o seu like. Sabemos que o futebol é uma paixão nacional, afinal residimos no chamado país do futebol, o único pentacampeão mundial. E como é de conhecimento de muitos, a Copa do Mundo 2022 já começou e naturalmente estamos contando com diversos jogos da seleção brasileira, até o momento todos escalados para ocorrer em dias da semana, em horário em que muitos trabalhadores estão em expediente, em pleno horário normal de trabalho. Diante do ensejo surgem os questionamentos. Mas os empregados têm direito a não trabalhar nesses dias? É obrigatória a concessão de folga aos trabalhadores durante os jogos da seleção? Ou eles devem compensar esta folga uma vez concedida em um momento posterior? Vimos muitas notícias em redes sociais e jornais dispondo que prefeituras, câmaras legislativas, tribunais de justiça e órgãos públicos alteraram o horário de expediente, decretando ponto facultativo ou mesmo reduziram o expediente nos dias dos Jogos do Brasil, na fase classificatória da Copa do Mundo. Todavia, saibam que no setor privado não há obrigatoriedade de observação dessa regra, uma vez que os empregadores eles podem exigir que os seus empregados trabalhem normalmente. Ademais, é importante salientar que no nosso país, os dias de jogo da seleção eles não são considerados feriados e, consequentemente, se o empregador não conceder folga ou qualquer outra medida que desobrigue o trabalhador a comparecer no estabelecimento no dia e horário dos jogos, é possível que em caso de falta injustificada ou recusa deste trabalhador, ele venha a sofrer com advertência, com desconto salarial, com a perda do direito à remuneração do descanso semanal remunerado. Saibam que a legislação trabalhista ela é clara ao delimitar no artigo 473 da CLT as hipóteses em que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, como nos casos de falecimento de familiares, casamento, nascimento de um filho, doação voluntária de sangue, dentre outras situações, sendo ainda justificada a falta em caso de apresentação de atestado médico, comprovando a necessidade de afastamento das atividades laborais conforme requisitado pelo médico. Nesses termos, não resta abrangido no referido artigo legal qualquer situação envolvendo falta sem desconto salarial nos dias e horários dos Jogos da Seleção Brasileira no evento mencionado. Assim, caso o empregado deixe de ir ao trabalho sem apresentar a respectiva justificativa, o empregador poderá efetuar os descontos no salário, inclusive nos repousos semanais remunerados, além de aplicação de advertência oral ou escrita. Se reiteradas, pode dar ensejo à rescisão contratual por justa causa, sendo essa a pior forma de encerramento do vínculo laboral. Portanto, a dispensa do trabalho dos empregados varia e depende da vontade do empregador, pois as empresas elas têm autonomia total aqui para decidir quanto à exigência ou não da prestação de serviços nos dias e horários dos referidos jogos.
O empregador ele pode permitir que os empregados assistam os jogos na própria dependência da empresa. Neste caso, os empregados eles continuarão cumprindo as suas atribuições, mas terão liberdade de assistir aos jogos. Contudo, se o empregador ele optar pela paralisação das atividades durante os horários específicos dos jogos, ele não poderá exigir de seus empregados a compensação dessas horas ou mesmo descontá-las do salário. O empregador ele pode optar ainda por alterar o expediente do trabalho, encerrando suas atividades mais cedo e liberando os trabalhadores para que eles acompanhem os jogos da seleção. Nesse caso, será possível negociar aqui a compensação do período por meio de um acordo de compensação de jornada. Com a reforma trabalhista, houve alteração dos dispositivos da lei, mais precisamente aí no artigo 59 e seus parágrafos da CLT, prevendo a possibilidade de estipulação de um regime de compensação de jornada, por meio de um acordo individual, sendo escrito ou verbal, quando o empregado trabalha em jornada inferior ou superior à ordinária, podendo compensá-la em um momento posterior. Se a compensação ela ocorrer no mesmo mês, o acordo ele não precisará ser formalizado, podendo ser feito aqui verbalmente. Havendo acordo escrito, negociado diretamente com o empregado, a compensação de horas ela poderá ser realizada até 6 meses. E se o acordo for firmado entre o empregador e o sindicato da categoria, a compensação ela terá um limite de até 1 ano. É importante ressaltar que a compensação ela não significa necessariamente que o empregador ele precisará liberar o empregado o dia todo, pois esta também pode se dar por períodos parciais, como por exemplo apenas durante as horas do jogo. Vale ainda observar que as horas não trabalhadas em decorrência dos jogos poderão ser compensadas mediante um acréscimo de 2 horas na jornada de trabalho, sem ultrapassar o limite máximo aqui previsto em lei de 10 horas diárias. O trabalho home office é uma outra alternativa viável para permitir que muitas empresas evitem prejuízos aí durante o período da Copa. Afinal, nesse regime, os profissionais eles exercem suas funções sem sair de casa. Desse modo, eles não terão dificuldades para chegar ou sair do local de trabalho durante os dias do referido evento. Além disso, é possível evitar o acúmulo de serviços e manter a produtividade ali do negócio. Diante de tudo isso, vale o bom senso do empregador durante o período e a conversa e ajuste com os seus empregados, estipulando de uma forma mais consensual possível como ficará o horário de expediente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo abordado neste vídeo. Por favor, caso tenham dúvidas ou sugestões de tema para abordarmos por aqui, deixem nos comentários abaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de enviar esse vídeo para aquele colega que precisa saber sobre o assunto e de dar o seu like. Espero vocês na próxima terça. Até lá!